Boa tarde, senhoras e senhores. Paulo Belinski aqui, delegado de polícia no estado de São Paulo, professor do Estratégia Carreiras Jurídicas. Hoje nós vamos continuar nossa disciplina de Medicina Legal, aula número 01. Então, é a segunda aula do nosso curso, um curso bem completo de Medicina Legal, com todos os assuntos que você precisa conhecer para a sua prova. Galera, olha só, iniciamos hoje a matéria de Antropologia Forense. Antropologia Forense. Dá uma olhadinha aqui, do ponto de vista da introdução, tá? A antropologia forense não é um dos tópicos mais cobrados em prova, ele tem uma cobrança significativa, está relacionado com identidade, identificação, com análise de DNA e outros aspectos práticos que a gente vai ver aqui para frente, tá? Tivemos cobrança de antropologia forense na prova de delegado da Polícia Civil do Espírito Santo em 2019 e provavelmente vai ser objeto de prova na Polícia Civil do Rio de Janeiro, tá? Então acho que vale a pena vocês focarem nessa matéria, ela é um pouquinho mais extensa, já saímos, né, daquele ponto mais introdutório à medicina legal, que foi a aula 00, hoje na aula 01 já iniciamos a antropologia, um pouco mais prático, um pouco mais voltado aí para a atividade fim da medicina legal. Pessoal, é o ramo da medicina legal que estuda a identificação e a identidade dos seres humanos. Então, primeiro a gente precisa diferenciar, né, conceituando identidade e identificação. Identidade é esse conjunto de elementos, tá, que permite você tornar uma pessoa única. E identificação é o processo científico para se chegar a uma identidade. Vou traduzir aqui para vocês. Então, os seres humanos, eles existem no espaço e no tempo. A humanidade, ela existe há muitos íons e a quantidade de seres humanos vivos é muito grande, mas a gente tem ainda uma quantidade maior de seres humanos que já deixaram de existir. Tá? Todos eles possuem uma identidade. Todos os seres humanos possuem um conjunto de características que distingue eles dos demais seres, vivos ou mortos. Tá? Então, isso é a identidade, essa característica. A identidade ela é tanto individual, subjetiva, quanto objetiva. E isso é aquilo que permite que o ser humano tenha consciência. Né? Muitas vezes você deve se perguntar, poxa, será que o cachorro sabe que ele existe de forma individual? Será que o cachorro consegue se diferenciar do meio? Será que ele consegue se diferenciar dos outros cachorros? E isso é muito interessante, né? Todos os seres humanos têm essa capacidade de se diferenciar dos demais. Se ele tem essa capacidade de se diferenciar dos demais, ele possui uma identidade subjetiva e também uma identidade objetiva. Se você analisar todo mundo que já existiu e que vai existir, você vai perceber que somos pessoas diferentes. Isso objetivamente você consegue diferenciar todos nós. Identificação é o processo de encontrar um critério de identidade para aquela pessoa. Tá? A gente vai ver que identificação é diferente de reconhecimento. E isso é algo que traz um pouco de confusão, tanto na doutrina quanto no dia a dia do trabalho policial. Olha só, qual é a diferença entre identidade e identificação? Então, a identidade é o conjunto de elementos que caracterizam uma pessoa e identificação é o processo técnico para se chegar a uma identidade. Então, a gente vai ver que existem inúmeros processos técnicos que permitem diferenciar um ser humano do outro, né? Mas existem alguns que são mais interessantes do ponto de vista prático e científico. Um exemplo é a impressão digital. A impressão digital é um dos critérios mais utilizados na modernidade para identificar um ser humano. Aqui. A identidade, ela serve para diversos ramos, não só ramos do direito, né, que a gente vive
o mundo de Bob, a gente está sempre preso aos ramos do direito, mas ela é muito interessante para o direito civil, para o direito penal, direito previdenciário, direito administrativo. Todos os ramos do direito dependem de conhecer os seres humanos, porque a norma está sempre relacionada com o ser humano em si, e aí com as características de cada um deles. Olha só, como eu falei para vocês, a identidade pode ser subjetiva ou objetiva. A identidade subjetiva é a consciência, né, a capacidade que o ser humano tem de se separar dentro da estrutura da realidade. Quem tem filho pequeno, né, neném, né, bem pequeno mesmo, vai saber explicar que existe um momento do desenvolvimento da criança em que ela passa a perceber que ela não faz parte do corpo da mãe, né, que ela existe em si própria. E isso não acontece no início, né, nos primeiros meses de desenvolvimento. Não existe diferença subjetiva para o bebê entre ele e a mãe. Por isso que a separação é tão difícil, por isso que a dependência é tão grande, porque eles ainda estão num estágio de desenvolvimento que não permite se sentir individual, né? Ele se sente parte da mãe. E do ponto de vista objetivo, são essas qualidades físicas, né? Existem várias pessoas que são muito parecidas, né? Não só gêmeos univitelinos, mas também já aconteceu, né, de você comparar figuras históricas, né? Historicamente, uma pessoa ser muito parecida. Eu tenho uma amiga que parece uma espiã da Segunda Guerra Mundial. Você olha para ela assim e pensa, porra, mas a espiã era de 1945, né? O que você está fazendo aqui? São características físicas, mas não quer dizer que o conjunto total vai permitir que as duas se confundam, tá? Olha aqui o raciocínio lógico que a gente utiliza para estabelecer a identidade, né? Todo ser humano possui características físicas. Então, eu estou aqui na frente de vocês. Eu tenho barba, eu ainda tenho um pouco de cabelo, né? Eu tenho sobrancelha, cor dos olhos, posicionamento das orelhas, largura do nariz, largura dos ombros, quantidade de dedos, altura, peso, tom de voz. Tudo isso são características físicas do corpo humano. Características podem ser quantificadas. Eu possuo um DNA, eu possuo uma série de outras características. Todo ser humano possui características únicas, tá? Então, se você somar todas as variáveis como se fosse uma grande equação, né, que classifica os seres humanos, se você verificar todas essas variáveis, você vai verificar que todo mundo é diferente. Então, você consegue perceber que cada ser humano é único. Então, a identificação ela pode ser feita através do corpo vivo ou do cadáver, ainda que em partes, e por intermédio de várias partes diferentes, cabelos, unha, manchas de sangue, pedaços de órgãos. Tudo isso permite você identificar o ser humano como um único ser na face da Terra. Quais são os métodos de identificação? Então, existem diversos métodos. Eu mesmo posso inventar um método agora. Por exemplo, a distância entre o dedo do meio e a palma da mão. Essa distância aqui vai ser um método de identificação. Tá? Vamos ver se ela é única em todos os seres humanos, se ela é um método válido de identificação. Olha só, quais são as características que um bom método de identificação deve possuir? Primeiro, unicidade. Isso aqui cai bastante em prova, tá? Não sei por que o examinador gosta desse tema. Eu acho um tema meio fraquinho. Eu não acho um tema tão relevante, mas o examinador gosta. Unicidade. O elemento identificador deve ser único para cada pessoa. Então, do ponto de vista biológico, se você analisar a humanidade inteira, aquele traço biológico deve ser individual para cada um. Então, eu vou medir aqui a distância entre o meu dedo do meio e a minha palma da mão,
E aí, essa distância aqui vai ser o meu critério de identificação. Será que eu sou a única pessoa com esse tamanho de mão? Eu tenho certeza absoluta que não. Tá? Se a gente fizer um teste só aqui no estratégia, vai ter no mínimo mais uns 3 caras que têm a mesma distância. Então, porra, meu método de identificação já foi já foi pela privada aqui. Segundo, imutabilidade. O elemento identificador não sofre a ação do tempo. Ele permanece o mesmo com o passar dos anos. Então, o ser humano, ele nasce, cresce, se desenvolve e morre. Esse processo, ele envolve necessariamente uma maturidade e depois uma degeneração corpórea, né? Então a gente parte de uma criança, um bebê que tem muito potencial biológico, mas é pouco desenvolvido. Esse bebê se desenvolve até os 20, 30 anos. A partir dali é descida, né? A partir dali o negócio só piora. Então a gente vai se degenerando fisicamente até o ponto em que morre, né? Em que volta aí ao pó. Então, o critério de identificação ele tem que permanecer o mesmo do momento que você nasce até o momento que você morre. Olha que desafio, tá? Aí que todos aqueles elementos relacionados com medidas corporais, tamanhos de membros, altura, peso, tudo isso vai ser destruído porque varia de acordo com o tempo, né? Então, eu nasci bem pequenininho, depois fiquei maior, depois vou ficando mais encolhido, né? As pessoas literalmente elas encolhem com o tempo, elas ganham peso, ganham massa muscular, perdem massa muscular, podem sofrer amputações de membros, né? Podem sofrer outras doenças que retiram partes do corpo. Então você pode ver que esse é o critério biológico da imutabilidade, ele é muito complexo, ele elimina muitas oportunidades de métodos de identificação. Perenidade, tá? Ele tem que estar presente da vida, do início da vida até a morte, e ele não pode se alterar durante o tempo. Então não pode ser um critério que aparece em certo momento, como por exemplo barba, tá? Eu não nasci de barba, por incrível que pareça. E eu tenho pescoço assim, ó, apesar da controvérsia. Então, esse critério não serve, né? O tamanho da barba, o formato da barba não serve porque ela surge com a maturidade sexual e não é presente por boa parte da vida do homem. Praticabilidade, tá? Aqui é um elemento interessante que tem a ver com tecnologia. Então, olha só, a gente já sabe que todo ser humano nasce com impressão digital. A gente já sabe que a impressão digital não se perde com o tempo e que ela permanece a mesma durante toda a vida, tá? E um dos principais elementos é que ela é muito prática, tá? É muito prático registrar a impressão digital, basta você colocar o dedo. Pronto, registrou. A minha entrada aqui no estratégia é biométrico, minha entrada no prédio da minha casa é biométrico, né? Os leitores que a gente utiliza, né, biométricos, são super simples, baratos, fáceis, tá? Então, a leitura biométrica é muito prática, muito fácil. Outro, né, critério, por exemplo, o desenho da íris, né? Poxa, o desenho da íris cumpre com todos os requisitos, mas ele é difícil de ser, ele não é prático, né? Você instalar um leitor de íris é muito mais caro do que instalar um leitor de impressão digital. Da mesma forma, o desenho da sua córnea também é único, mas é muito mais difícil de se tornar prático. Classificabilidade, tá? E aqui é a fácil classificação. Ó, aqui diz respeito ao arquivamento, tá? E a busca rápida e fácil do registro. Vou te fazer uma perguntinha. Aqui no estado de São Paulo, tá?
quantos RGs a gente já emitiu? Qual o número do RG? Qual o número do seu RG? Quantos milhões? Tá? No Paraná, o meu RG é 10 milhões. Tá? Aqui em São Paulo, o RG está em 60 milhões. Quer dizer que existem 60 milhões de fichas de identificação civil. FICS, F-I-C, fichas de identificação civil arquivadas no Instituto de Identificação. Olha o tamanho disso, tá? Essas fichas, elas estão sendo digitalizadas e inseridas dentro de um sistema chamado AFIS, que é Automatic Fingerprint Identification System, o Sistema de Identificação Automático de Impressões Digitais. O AFIS faz essa varredura do banco de dados de forma digital. Então, imagina que eu estou aqui numa cena de homicídio, tá? Tem um copo do Estratégia, tá? Eu consigo extrair uma impressão digital desse copo do Estratégia. Eu fotografo essa impressão digital. Com esse arquivo, eu vou inserir ele no AFIS e o AFIS vai fazer uma busca. O AFIS vai buscar todas as impressões digitais do banco de dados e vai me dizer quem que é aquele indivíduo. Entendeu? Então, a classificabilidade é essa capacidade que você tem de buscar dentro de um banco de dados uma única característica capaz de identificar o indivíduo. Entenderam? Então é por isso que a gente tem que discutir os métodos de identificação. Então, um bom método de identificação, ele tem que atender todas essas características, tá? E aí esse elemento específico que foi utilizado para identificar o indivíduo, ele vai ser registrado e arquivado. E quando necessário, será utilizado como padrão de comparação, como ponto de partida para se identificar e comparar os dois registros. Então, olha só, numa investigação, pode ser uma investigação simples, pode ser uma investigação num crime de furto. Tá? Um veículo foi furtado. Então, você estacionou seu carro, foi almoçar, quando você voltou, não está lá. Tá? Depois de 2, 3, 4 horas, o seu carro é identificado em uma rua que é utilizada para esfriar o veículo. Então o ladrão ele furta o carro, só que ele não sai andando por aí porque você vai fazer o BO, vai cair no sistema, os PMs vão estar ali com uma folha de papel anotada a placa do carro procurando esse carro na região, tá? Então ele deixa o carro estacionado lá, 2, 3 dias num lugar X, numa rua afastada, de pouco movimento, e depois passa a buscar lá o carro para picotar ele e vender as peças. Esse é o ciclo da receptação de veículos furtados e utilização das peças em desmanches legais. Não compre peças ilegais, compre peças originais, evite que o seu carro seja furtado. Então, esse veículo, ele é localizado, ninguém mexeu nele, não choveu, não nada. Você chama a equipe de papiloscopistas do Instituto de Identificação, eles vão jogar pó no carro, vão coletar as impressões digitais. Poxa, joguei lá no sistema AFIS, não saiu ninguém, o cara não tem RG de São Paulo. E aí, quantos RGs você pode ter no Brasil? Mais de 30. Você pode ter um RG em cada estado, mais os RGs das forças militares. Tá? Então, o cara não tem RG de São Paulo, mas uma semana depois você prende uma quadrilha de furtadores de veículos e picotadores de veículos. Você descobre que eles tinham uma base subterrânea que eles utilizavam para picar os carros, né, um elevador, o cara parava o carro lá, descia, aquela área interna era toda protegida para evitar que os ruídos dos veículos sendo desmontados fugissem, os caras estavam lá 24 horas por dia picando o carro. Tá? Então, essa quadrilha é presa, é identificada, presa, e você, policial civil, tem uma ideia. Você lembra, pô,
semana passada sumiu um carro tal, na mesma área, esses caras aqui devem ter no mesmo trampo. O que você faz? Puxa a ficha de identificação civil de todos esses caras que foram presos e manda para comparação com aquela impressão digital que foi coletada naquele veículo. Aí, pumba, sai a impressão digital do maluco como um dos membros da quadrilha. Portanto, o que você tem? Uma impressão digital coletada no local, uma impressão digital dentre aqueles que foram presos por um crime de uma quadrilha que atuava no mesmo local, um crime que você tem outras vítimas, você faz a comparação e constata, esse maluco pôs a mão nesse carro. Por que ele pôs a mão nesse carro? Aí você vai refazendo o caminho dele, vai buscar uma câmera, vai buscar uma outra informação, uma testemunha ocular, vai buscar uma confissão, troca uma ideia com o ladrão, aí ó, Joe, caiu a casa, irmão, na categoria, pá, melhor se confessar, vai ficar melhor para você, entendeu? Você vai conversando, vai levantando o trampo, mas você tem um método de identificação que foi utilizado com sucesso. Então, o que você precisa, né, para realizar uma perícia de identificação? Primeiro, registrar o elemento. Então, você precisa registrar o elemento de identificação, coletar o elemento do indivíduo que você pretende identificar e aí comparar os dois registros. É isso que a gente fez nesse exemplo da quadrilha de furtadores de carros. Bom, as fases da perícia, né, ela utiliza a comparação. Se for positivo, a gente vai constatar que aquele primeiro registro é equivalente ao registro coletado, tá? Todo método de identificação ele é necessariamente comparativo. Então, você vai identificar uma pessoa não olhando para ela, você vai identificar uma pessoa comparando um elemento de identificação que ela já possuía registrado com um elemento de identificação que você colhe, seja da pessoa, seja de um objeto, tá bom? Então, é sempre comparativo. Vamos falar da classificação da identificação. A identificação ela é classificada em identificação médico-legal, pericial ou antropológica, identificação judiciária e identificação criminal, tá? Essas são as 3 espécies de identificação. A identificação médico-legal, ela é física, funcional ou psíquica, tá? Essa identificação médico-legal, pericial ou antropológica, daí o nome dessa parcela de disciplina, antropologia forense, ela é realizada por médicos legistas e exige conhecimento médico de ciências biológicas, tá? É a identificação física, funcional e psíquica. Identificação física vai servir para você identificar a espécie do animal que você está classificando, se é um ser humano, se é um cachorro, um macaco, uma paca ou qualquer outra coisa. Aqui a gente está imaginando, você encontra uma ossada. E aí? Dá para dizer se é uma ossada humana já de cara, analisando a estrutura óssea, tá? Depois você vai identificar a raça do indivíduo, de acordo com as características do corpo, o sexo, a idade, a altura, o peso, os sinais característicos, tá? Tudo ali dentro da identificação física. A identificação funcional, ela está relacionada com as atitudes do indivíduo. Então, a voz, a forma de escrever, a forma de andar, os gestos, isso aqui é super característico, né? Você pode identificar uma pessoa pela voz. Isso está sujeito à perícia, pela escrita também, a perícia grafotécnica, né? Eu brinco que hoje em dia é até difícil fazer um grafotécnico porque as pessoas não escrevem mais, né? Ninguém manda cartinha, ninguém assina cheque, né? É muito raro você encontrar material grafotécnico para fazer uma comparação. A forma de andar, isso é bem interessante quando você está tratando de pessoas que estão vestidas, né? Ou com alguma espécie de máscara, alguma coisa assim, que foram capturadas em câmeras de vigilância. Dependendo das características do andar da pessoa, é super possível realizar a identificação, tá?
Gesticular também, porra, se eu tivesse aqui com uma máscara na cabeça dando aula, vocês vão saber que era eu, pela voz, pela forma de se expressar. A identificação psíquica está relacionada com sintomas normais e anormais, e vai ali identificar oligofrenia, psicose, neurose, que são elementos presentes na psique dos indivíduos que têm alguma alteração psíquica. A identificação da espécie do bicho que você está buscando, né, ela vai depender das características do animal, o estado de decomposição, se são partes ou se é o animal inteiro. O que a gente utiliza aqui, ó, e a medicina legal, cara, ela é cheia de palavras-chave, sabe? Palavras-chave que estão envolvidas dentro do texto. Raramente você vai ter uma questão falando sobre identificação da espécie. Ela vai estar muito mais localizada com esses nomes, né, que estão envolvidos aqui no curso da medicina legal. Então aqui, olha só, os ossos, tá? Tanto os humanos como os animais possuem em seu interior, o interior dos ossos, canalículos microscópicos, tá? Canais. E aqui são os canais de Havers. O que difere um osso humano de um osso animal é a quantidade e a largura desses canais. Então, nos humanos, temos menor quantidade e maior largura dos canais de Havers. Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é um canal de Haver, tá? Então, o osso, nenhum dos ossos do nosso corpo, ele não é maciço, né? Todos os nossos ossos são cheios de... ele é aerado, tipo um... Caralho, como é que é o nome daquele chocolate? Aquele chocolate aerado. Me fugiu o nome. Bom, depois vocês descobrem. Tem um chocolate aerado, assim, quando você quebra ele, você vê um monte de bolinha. Exatamente. O nosso osso, tá? Então, se você tem sangue nesses fragmentos de ossos, você pode submeter esse sangue a exames para indicar se ele é animal ou humano, e também a tipagem sanguínea do osso, tá? A identificação da raça, tá, é algo que ainda gera discussão, ainda gera dor de cabeça, ainda gera outras, né, coisas, mas aqui a gente está analisando tudo de um ponto de vista médico, né? Não estamos analisando do ponto de vista sociopolítico. Então, quais são as raças que podem ser identificadas, né? Os tipos étnicos fundamentais: caucasianos, mongólicos, indianos, negroides e australoides. Estas são as raças fundamentais, os tipos fundamentais, tá? Os elementos que permitem a diferenciação das raças são forma do crânio, o índice cefálico, então é a relação entre a largura e o comprimento do crânio, o ângulo facial, as dimensões, o tipo de cabelo, a cor da pele. Olha aqui, identificação da raça. Caucasoide, né? O caucasiano, é a composição do crânio. Então, você olha o crânio do cara, ele tem aqui a relação entre a distância do queixo com a ponta do nariz, tá? O alongamento do crânio. No negroide você tem um crânio mais alongado, um queixo mais proeminente. No mongoloide, a espécie aqui, o formato da mandíbula é mais baixo, um crânio mais arredondado, tá? Isso são características do tipo fundamental da raça. O tipo caucasiano, tá? Ele tem pele branca, cabelo liso ou crespo, cor castanha ou louro, íris azul ou castanha. O contorno do crânio é ovoide poligonal. O perfil é ortognata e ligeiramente prognata.
é este daqui, ó, tá? Caucasoide, o caucasiano. O mongólico, por outro lado, apresenta a pele amarelada, cabelos lisos, face achatada, né? Aquela sensação, né, que o rosto é mais apertado. Arcada superciliar pouco saliente, pálpebras amendoadas, nariz curto e largo e maxilar pequeno. O tipo negroide é a pele negra, cabelos crespos, perfil facial prognata. Então, aqui a gente tem a diferença entre a mandíbula mais acentuada, mais avançada, e o crânio mais projetado para trás. Íris castanha, nariz pequeno, de perfil côncavo e narinas curtas e afastadas. Então, o formato do nariz, a largura do nariz, se ele é mais achatado, se ele é mais comprido, tudo isso diz respeito ao tipo básico, o tipo fundamental. O indiano, ele tem a pele amarela, trigueira, tendente para o avermelhado, alta estatura, cabelo liso e preto, íris castanha, ausência de barba e bigode, orelhas pequenas e nariz saliente, longo e estreito, tá? O astraloide é o último, tá? Ele tem uma estatura alta, pele trigueira, cabelos pretos ondulados, longos, nariz curto com narinas afastadas, tá? Isso são os tipos fundamentais, as raças. Como que você identifica a raça? Você vai proceder a alguns exames. O exame do formato do crânio, os exames dos índices cefálicos. Isso aqui, cara, por incrível que pareça, já foi objeto de prova. A gente tem exercícios que tratam sobre isso. Então, assim, é um elemento aprofundado de antropologia, uma coisa super específica, mas existe. Por isso que eu estou falando para vocês, tá? Aqui são os índices cefálico horizontal, cefálico vertical, cefálico transverso ou vertical posterior e índice nasal, tá? Capacidade do crânio. Isso aqui é literalmente o volume do crânio, tá? Literalmente o volume do crânio. O ângulo facial, que é a proeminência dos maxilares. Então aqui, ó, o maxilar ele pode ser mais para trás ou mais para frente em relação ao resto do crânio, tá? É mais ou menos isso. Temos diversos autores que tratam sobre as medidas do crânio, tá? Jacquard, Cloquet, Rivet, tá? Então essa questão dos ângulos aqui em relação ao resto do corpo. Essa em vermelho é a medida de Jacquard, em verde claro aqui Cloquet e em verde mais escuro Cuvier. Como que a gente identifica, né, se o ângulo facial é ortognata, mesognata ou prognata? Tá? Isso daqui é o ângulo que se forma pela incisão do nariz o ângulo entre os dentes incisivos e o nariz. Tá? O momento de incisão. É aqui que você vai verificar o ângulo. As dimensões da face, que é uma relação entre altura e largura. A envergadura, tá? Olha que interessante. Existe uma diferença entre as pessoas da raça negra nesse momento. É a relação entre os membros superiores e os membros inferiores. Então é a distância, né, o tamanho dos membros superiores comparado com os membros inferiores. Aqui é um sinal específico, tá? Olha aqui o índice da raça, tá? Indivíduos da raça negra, indivíduos da raça branca, tá? O índice tíbio-femoral e radiofumeral, tá? Radiohumeral. Essa diferença dos índices você percebe que é menor
nos indivíduos da raça branca. Tá? O cabelo, você consegue identificar por intermédio de um exame de DNA no cabelo se esse cabelo pertence a um animal, se é um pelo de um animal ou se é um cabelo ou um pelo do ser humano. Você identifica a raça, o sexo, a idade, a região da onde saiu, se esse cabelo foi arrancado, ou se ele caiu sozinho, ou se ele foi cortado. O cabelo, ele, quanto mais comprido, mais informações ele contém. Dependendo do comprimento do pelo do cabelo, você consegue identificar se o indivíduo estava sendo submetido a algum tratamento, se ele fazia uso de entorpecentes, tudo isso pela leitura do fio de cabelo. No Brasil, pessoal, a gente não tem um tipo racial definido, tá? A gente tem uma miscigenação muito intensa, né? Então, isso acaba apagando as características individuais de cada uma das raças, porque você mistura ali no pool genético diversas raças diferentes e elas se tornam bastante homogêneas, né? Então você não tem o destaque, né, dos opostos, tá? Você não tem tanta comparação. Você acaba tendo um povo mais homogêneo, né? Aqui a gente diz respeito à identificação ainda da raça, né, que vai medir pontos específicos para determinar qual é a característica daquele ser humano. Isso, a identificação médica, tá? Eu acho que foda, né? É algo que tem que ser colocado, mas não acredito que seja objeto de prova com tanta facilidade e tanta frequência, tá? Aqui, ó, a distância entre os pontos, né, os pontos anatômicos, tá vendo? Aqui a gente tem a junção dos pontos aqui, ó, bregma, tá? Astério, íneo, lambda, são os pontos de encontro, né, das suturas do crânio. O crânio ele vai se desenvolvendo e essas suturas elas se tornam rígidas a partir de uma certa idade e você consegue utilizar como ponto de referência, né? Todo mundo tem, tá? Todo mundo é bem parecido. Lá embaixo, né? Embaixo da pele todo mundo é muito parecido. Índice cefálico horizontal, então a largura e o comprimento do crânio podem ser utilizados como elementos de identificação de raça. Tá? Olha aqui, ó. Essas distâncias são medidas, você encontra um índice. Esse índice é utilizado para classificar o crânio do indivíduo. Tá? Ó. Essas distâncias aqui. É a relação entre elas. Tá vendo? Ó? Cabeça mais alongada, mais arredondada, são as espécies de divisões. Tá vendo? Largura nasal, espinal. Essa aqui, ó, características dos negros, africanos, amarelos e brancos. Tá? É o formato do crânio. Tá. A classificação branco, pardo ou negro, tá, não diz respeito à etnia, diz respeito à concentração de melanina. Então é a cor da pele, não é necessariamente o tipo básico racial. Então quando a gente está no rádio, tá, utilizando uma informação, é um indivíduo branco de cor, de camiseta vermelha e bermuda amarela. Porra! Isso aqui que eu estou utilizando é para descrever a cor da pele de uma pessoa, não é necessariamente para identificar ela como um tipo caucasiano, tá bom? Só uma diferença. Tá. Identificação do sexo. Num cadáver ou numa pessoa viva recente sem mutilação,
você pode simplesmente identificar o aparelho reprodutor. Então você olha lá, tem pênis, você vai classificar como homem, tem vagina, você vai classificar como mulher. Pronto, acabou, identificou o sexo. Agora imagina estado avançado de putrefação. Né? O indivíduo já está submetido ali ao trabalho da fauna cadavérica, já teve o corpo devorado, já é um esqueleto. Como é que você vai ver uma massa de ossos e vai dizer, ah, isso aqui é um homem, ou isso aqui é uma mulher, tá? A putrefação avançada pode acabar destruindo os genitais, e aí você vai ter que verificar num exame interno a presença de ovários, por exemplo. Você pode encontrar o útero dentro do corpo carbonizado. Por quê? O corpo, quando ele é submetido a alta temperatura, ele alcança, né, o 4º grau, o ferimento de 4º grau, que é a carbonização. E o carbono, que é o elemento básico que forma o nosso corpo, né, nós somos resultado da química do carbono, na verdade todos os seres vivos que a gente conhece são resultado da química do carbono. O carbono ele não conduz eletricidade nem conduz calor. Então você tem um isolante. Se você queimar o corpo de uma pessoa, dependendo, claro, da temperatura, do tempo e a exposição, você vai ter um corpo carbonizado, mas por dentro ele está íntegro, porque a carbonização é somente externa, né? Não foi uma carbonização total. Tá? Então você pode abrir o corpo e encontrar lá dentro um órgão genital ou o ovário, por exemplo, você vai diferenciar. No caso de hermafrodismo, né, você vai encontrar gônada de um sexo e característica física do outro. Tá? Isso é necessário que seja realizado uma identificação genética, tá, para descobrir qual que é o sexo real do indivíduo. Pela alçada, então existem diferenças entre os ossos do corpo masculino e o feminino. Tá? Nas pessoas do sexo masculino, os ossos do crânio são mais espessos, tá? Por que que o crânio masculino é mais espesso que o crânio feminino? Porque o homem evoluiu com a função de combate corpo a corpo. Então, o crânio do homem permaneceu mais forte, mais resistente do que o crânio da mulher. Quer dizer que pode ser que com o passar dos íons a gente perca essa característica porque não existe mais tanto conflito, mas pode ser que ela ainda permaneça por vários milênios. Tá? Os ossos femininos são mais delicados, os malares são mais salientes nos homens. Né? O tórax masculino tem uma forma cônica, então ele tem uma largura aqui maior do que a cintura. Tá? E na mulher ele tem uma característica ovoide. Tá? A bacia dos homens ela é menor, ela é menos larga do que a bacia das mulheres. Por quê? O objetivo das mulheres terem a bacia larga é propiciar o nascimento do bebê. Então o bebê tem que passar pela região da bacia feminina. Então, para isso, ele precisa de uma distância maior. Por isso que a mulher tem mais dificuldade em correr, mais dificuldade em chutar do que o homem, pelas dimensões da bacia. O sexo genético ou cromossomial é só você levantar lá se é XX ou XY. Tá? O sexo gonadal é a presença de testículos ou ovários, órgãos reprodutivos. Existe um elemento interessante no crânio, tá? Tanto no crânio masculino quanto no crânio feminino. Se você encontrar só a cabeça, se você colocar a cabeça do homem, só o crânio, só o osso da caveira, em cima de uma mesa, ele vai ficar parado. O da mulher é bamba. Isso diz respeito à formação do crânio. Então, é outra forma de identificar se aquele crânio é masculino ou feminino.
O crânio da mulher, ele tem a fronte, tá? A testa mais verticalizada, a articulação frontonasal curva, saliências ósseas e as apófises mastoides e estiloides menos desenvolvidas. A capacidade do crânio feminino corresponde a 9/10 da capacidade do masculino, quer dizer, o volume de cérebro que você consegue colocar lá dentro, entendeu? Então, a mulher tem um volume craniano menor do que o volume craniano masculino, tá? Então, a capacidade torácica é menor, as apófises transversas das vértebras dorsais mostram-se mais dirigidas para trás. Já falei para vocês da preservação do útero, no caso de putrefação, no caso de carbonização do corpo. Tá? A bacia é bem importante para você identificar se a ossada é masculina ou feminina. Tá? Olha só que interessante. Se você colocar lado a lado, tá? Aqui, um homem com 1,78 m de altura, eu, e uma mulher com 1,78 m de altura, se você colocar lado a lado, a altura da cintura da mulher, tá? Que é a junção do fêmur com a bacia, vai ser mais alta do que com o homem. A mulher tem mais perna do que o homem, tá? E dimensão vertical, tá? E dimensão horizontal também. Ela vai ter uma distância entre os ossos do fêmur maior. Vamos falar da identificação da idade, tá? É outro elemento importante. Então já identificamos a raça, o sexo, agora a idade. Como se classifica a identificação da idade? Vida intrauterina. Então o embrião até o 3º mês, o feto até o parto. O infante nascido é aquele que acabou de nascer, ainda não recebeu cuidados higiênicos. O recém-nascido, aquele que recebeu cuidados higiênicos. A primeira infância, até os 7 anos de idade. A segunda infância, dos 8 aos 11 anos. A adolescência, dos 12 aos 18. A mocidade, dos 19 aos 21. A idade adulta, dos 22 aos 60. A velhice, dos 61 aos 80. E a senilidade após os 80 anos de idade, tá? Então aqui essa classificação é um pouco diferente daquilo que a gente utiliza na legislação para classificar a criança e o adolescente, tá? O menor e o maior de idade. É um pouquinho diferente, por isso que vocês devem prestar atenção. Tá. O feto. No 1º ao 3º mês de vida uterina, tá? Ele tem um crescimento de 0,6 centímetros por mês. Então você consegue identificar o tempo de gravidez até o momento da morte. E a partir do 4º mês, um crescimento de 5,5 centímetros por mês. Então, um crescimento muito mais intenso. Tá? E aí você consegue verificar em qual momento do desenvolvimento que aquele feto se encontra. A partir do nascimento, você vai utilizar a aparência, a pele e os pelos pubianos, tá? Para identificar algumas características da idade. O bebê, né, o jovem e o idoso, então a pele vai ter rugas a partir dos 25, 30 anos. Tá vendo? Ó, tenho 30 aí, vou fazer 33 esse ano. Ah, aqui, ó, pelos pubianos. Isso aqui é sempre objeto de análise, né? Principalmente nos exames que envolvem o sexológico, tá? Porque os pelos pubianos dizem respeito a um certo momento do desenvolvimento, tanto masculino quanto feminino, a puberdade. É o momento em que as características
sexuais, né, os elementos sexuais se pronunciam por influência do desenvolvimento e da carga hormonal. Então você consegue verificar a presença de pelos pubianos a partir de uma certa idade. No globo ocular, você identifica o arco senil, tá? É uma faixa acinzentada ao redor da íris em pessoas com mais de 80 anos. Pode aparecer em casos raros com pessoas com mais de 40 anos. Os dentes, se você tem a primeira ou segunda dentição, então o seu dente de leite ou dente permanente. Radiografia dos ossos, tá? Aqui dos ossinhos do punho, então o punho tem uma coleção de ossinhos. Você tira uma radiografia e verifica qual o momento de calcificação, o quanto daqueles ossos estão já 100% calcificados. E o crânio, né? As suturas do palato duro também permite verificar o momento de calcificação e a idade do indivíduo. Fórmula de Balthazar Devier. Tá? É o cálculo da idade fetal por ação das dimensões, né? Do fêmur, da tíbia, do húmero. Tabela de Ernestino Lopes, alteração do ângulo mandibular. Tabela de Ema de Azevedo, a determinação da idade de 0 a 14, fazendo uma correlação entre peso, idade e sexo. Qual a importância, né, da determinação da idade? Você precisa identificar a idade de um indivíduo para localizar ele dentre outros corpos, por exemplo. Você precisa da idade do indivíduo para saber se, caso ele tenha sido vítima de outro crime, se aquele crime passa por alguma espécie de qualificadora, tá? Existe reflexo civil para a morte, né? Mais precisamente a questão da herança, né? Eu acho que os reflexos são muitos, né? São vários os momentos em que a idade é relevante para o ser humano do ponto de vista do direito. Por isso que é preciso identificar a idade de um corpo, seja um corpo vivo ou um corpo morto. Já falamos sobre o arco senil, que é o elemento visual. A audição também passa a agir a partir de uma certa idade, ela começa a diminuir. Aqui a gente está falando de indivíduos vivos, né? Bem como a presença da presbiopia, né? A partir dos 40 anos de idade, a maioria das pessoas utiliza óculos por causa do enrijecimento do cristalino. Então o cristalino perde a capacidade de regular a quantidade de luz que está entrando no olho, porque ele perde a flexibilidade, e aí você tem uma dificuldade de... Não é a quantidade de luz, perdão. Ajustar a imagem para as distâncias necessárias. E aí você passa a ter dificuldade para visualizar, para ler, né? Tudo depende da utilização do óculos. Opa. Aqui. Diminuição do peso, né? Aumento do tamanho da próstata, também está relacionado com a idade dos homens. Ó. Na identificação da idade. As 6 fontanelas no crânio infantil, tá? Olha aqui, ó. Esse aqui é o crânio do bebê. São as moleiras, né? Diz respeito à calcificação do crânio com o desenvolvimento completo dele. O crânio ele precisa ser um pouco flexível para poder permitir o nascimento do bebê. E quando você tem a calcificação, você substitui a moleira pelas suturas dos ossos cranianos, tá? Então é um dos elementos que podem ser utilizados na identificação da idade do indivíduo. Olha aí, isso daqui é moleira, isso aqui é mole, tá? Não põe o dedo. Vamos fazer uma questão. Delegado de Polícia do Espírito Santo, tá? Prova de 2019. Eu falei para vocês que foi cobrado um elemento de identificação. Em junho de 2011, um menino de 11 anos de nome Juan
foi morto na Grande Vitória. Seu desaparecimento durou 2 semanas. Um corpo de criança foi encontrado, no mesmo período, em estado de putrefação, nas margens de um córrego, cerca de alguns quilômetros de distância do local de crime. Na perícia de local, a antropóloga forense identificou o cadáver como sendo de uma menina. Posteriormente, por meio do exame genético, comprovou-se que aquele cadáver era do menino de 11 anos. A antropóloga forense, para a identificação daquele corpo, de acordo com a sua faixa etária, não poderia utilizar o crânio braquicéfalo. Tá? Este elemento aqui não permite identificar sexo. Tá? Não permite identificar sexo. Vamos falar sobre a identificação da estatura do indivíduo. A altura. Ela varia em razão do sexo, da raça, da idade, do desenvolvimento, do hormônio. E, em geral, as mulheres têm uma estatura menor do que os homens. Tá? A estatura, ela está relacionada diretamente com um período de desenvolvimento, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente verifica na passagem do tempo a altura do ser humano, a gente nem sempre foi tão alto, né? Em geral, a raça humana. A raça humana foi, antes do período da Revolução Agrícola, né? O período em que o ser humano desenvolveu a capacidade de produzir grãos em grande escala, antes da Revolução Agrícola a gente era mais alto. Em geral, o ser humano no globo. Depois, com a Revolução Agrícola, a nossa dieta ficou mais empobrecida, porque ficou mais dependente de grãos e menos de proteína e outros elementos de caça e de gathering. Como é que chama isso? De coleta, né? Então você deixou de sair, você saiu da época de caça e coleta de alimentos para a revolução agrícola, em que você plantava os grãos que você se alimentava, e a sua dieta passou a ser mais dependente de grãos. Nesse período, a altura do ser humano em geral diminuiu, e agora a gente está indo para um período de aumento da altura dos indivíduos, porque eles têm uma dieta mais rica em proteínas e mais diversificada. Tá? Mesmo assim, se você pegar populações muito parecidas, como por exemplo Coreia do Norte e Coreia do Sul. Né? Coreia do Norte é comunista, Coreia do Sul capitalista. Coreia do Norte os indivíduos são mais baixos do que na Coreia do Sul. Tá? Então a gente está crescendo, o ser humano está crescendo porque ele está sendo mais bem alimentado. Existem vários elementos genéticos, mas também existem vários elementos relacionados com o meio ambiente. A estatura da pessoa viva é medida de pé. No cadáver, nas crianças, as medidas são tomadas em decúbito dorsal. Então, é deitado num plano horizontal por 2 planos verticais que passam pelo vértice e pela planta dos pés. No cadáver, você deve subtrair 16 milímetros na medida total, que corresponde ao achatamento dos discos intervertebrais, tá? Então, a gente acorda, quando a gente acorda, a gente está na nossa maior altura do dia. Você está hidratado, alongado e sem pressão em cima das suas vértebras. Durante o período do dia, você começa a ser achatado. Né? Você é achatado porque você está sofrendo a pressão do seu corpo em cima das suas vértebras, você desidrata e você também sofre a pressão da gravidade. Tá? Olha que interessante. Você pode determinar a altura aproximada do indivíduo multiplicando o comprimento dos seus ossos por esses números. Olha que legal. Então você mede lá o fêmur do cara. Então mede o fêmur do joelho até a bacia, multiplica por 3,66 no homem, você vai ter a altura dele. Multiplica por 3,71 na mulher, vai ter a altura aproximada dela. Entendeu? Beleza? Aqui, ó.
Esse é o comprimento dos ossos conforme a estatura. Então, olha só, o meu fêmur deve ter 481 milímetros, a minha tíbia 386, a minha fíbula 384, o meu húmero 348, o meu rádio 255 e a minha ulna 273 milímetros. As mulheres também tem aqui a tabelinha delas. Tábua de Manovier é a relação entre os ossos longos e a estatura do indivíduo, aquele que a gente mostrou para vocês. Tá? Olha só, o Instituto Médico Legal de São Paulo, em 1985, fez uma perícia num cadáver identificando a ossada como Joseph Mengele. É um médico, tá? Que promoveu diversas experiências, né, muito cruéis, muito maldosas nos campos de concentração, utilizando judeus como objeto de experiência. Né? Então a gente identificou a ossada como sendo pertencente à do Joseph. Tá. Sinais individuais. Se você tem alguma tatuagem, se você tem uma mancha, uma verruga, uma cicatriz, um brinco, um membro amputado, tudo isso pode ser utilizado como um sinal individual. Né? A posição de uma tatuagem, mesmo que seja um símbolo comum, a posição pode ser utilizada. Tá? Traumáticas são aquelas sofridas, né, em razão de ferimento. Patológicas são vacinas ou doenças, ou acne. E cirúrgicas, né, cicatrizes resultantes de cirurgia. Essa daqui é uma cicatriz de... Ai, caralho. Tem uns termos que simplesmente não me vêm. Cesariana. E essa é uma cicatriz de inflamação aqui do... apendicite, retirada do apêndice. Aí, ó. Dentro dos sinais individuais, bom, a idade das cicatrizes ela também pode ser verificada, né? Então, se é uma cicatriz avermelhada, ela é mais nova, né? As mais velhas são esbranquiçadas. Dependendo do ponto do desenvolvimento do indivíduo, pode alterar a posição de uma cicatriz. Eu tenho uma mancha de nascença aqui na mão, ó, dá para ver, que é uma pequena coloração mais intensa, e essa mancha era bem mais baixa. Ela era bem aqui assim, quando eu era mais jovem. E aí, com o passar da idade, ela se alterou. Né? O sinal de Ferrete é a marcação dos escravos, ou a marcação dos indivíduos, com o ferro em brasa. Né? Mesma marcação que você utiliza em animais, né? Em bois, por exemplo. Tatuagem, né? A gente já identificou, né? Como um dos elementos. Você pode, né? Inclusive, retirar a pele que foi tatuada para depois fotografar e utilizar como um elemento de identificação do indivíduo. Olha, malformações e sinais profissionais. Tá? Isso daqui, ó, é a orla de Burton. Tá vendo? É uma linha azulada na gengiva das pessoas que trabalham com chumbo. Quem trabalha com cobre é uma coloração verde azulada ou verde amarelada. Tá? Isso aqui eu acho que não são
elementos tão constantes hoje em dia, né? Mas ainda estão presentes nos livros. Calos, tá? Em virtude de uma fratura. Dedos supranuméricos, o maluco tem 11 dedos, né? O pé torto, a falta de um membro, lábio leporino, são coisas que hoje em dia não são tão mais fáceis de identificar, tá? A identificação pelos dentes é algo bem comum em situação de acidente, por exemplo. Quando a gente entra para a polícia, eles pedem um raio-x, né, da arcada dentária. É uma panorâmica. Um dos motivos é ter esse raio-x arquivado caso você morra num desastre de helicóptero, por exemplo. A gente anda de helicóptero na polícia. Só tem 2 tipos de helicóptero. Aqueles que já caíram e aqueles que vão cair. Tá? Um helicóptero é composto por inúmeras partes com uma mancha de óleo no meio. Helicóptero cai bastante. Então, a gente já tem arquivado, é um dos motivos de ter arquivado esse exame lá na polícia. Isso daqui é a palatoscopia. Olha só, quando você olha para o seu palato, você passa a língua, você verifica que existem ondulações. Essas ondulações do céu da boca são individuais. Você não tem 2 pessoas com a mesma ondulação. Então, se você já fez um molde da sua boca para colocar um aparelho, alguma coisa assim, provavelmente você tem ali as impressões, as pregas palatinas, tá? É a palatoscopia. Queiloscopia é a identificação por meio da comparação dos sulcos dos lábios, tá? Hoje em dia, com a quantidade de mulheres que fazem preenchimento dos lábios, isso aqui vai ficar meio dificultoso, né? Mas mesmo assim é possível, né? Você comparar 2 momentos diferentes. Superposição de imagens, isso aqui também foi objeto de prova recentemente, tá? Então você tem fotografias de indivíduos e você sobrepõe e você verifica, olha, se trata do mesmo indivíduo. A prosopografia é a descrição da face. O processo de identificação feito a partir da superposição de fotografias do indivíduo, tiradas ainda quando vivo, sobre uma foto do crânio, tá? Então você compara. Você tem lá uma foto do crânio do Paulo Bellinski. Paulo Bellinski morreu num acidente de helicóptero. Ai, caralho. Aí você pega aqui um frame dessa aula e compara. Você coloca em cima aqui o crânio. E aí você verifica se bate os buracos dos olhos, o ângulo da mandíbula, o posicionamento dos dentes. Aí você compara e vê se tem chance de ser aquele indivíduo. Tá? Não é, né? Você pode utilizar o computador, tal, mas não é um método super interessante. Identificação por DNA. Olha, cada indivíduo tem um código genético único, com exceção dos gêmeos univitelinos. Nos gêmeos univitelinos, um único óvulo encontra um único espermatozoide que é fecundado. Esse óvulo é fecundado pelo espermatozoide. E no momento da divisão, você forma, ao invés de formar um indivíduo, você forma 2. Tá? Com essa divisão, você tem 2 indivíduos com o mesmo código genético. Quer dizer que você não consegue diferenciar um do outro, do ponto de vista genético. Tem um caso muito bizarro na Alemanha em que um irmão gêmeo praticou um estupro. Foi localizado o espermatozoide dele na vagina da vítima. E aí foi identificado como um dos irmãos por uma análise genética. No entanto, não foi possível
identificar qual dos irmãos. Tá? Então, nesse caso, nenhum dos dois pode ser punido, porque você não consegue individualizar a conduta. Você sabe que foi um deles, não consegue identificar qual deles, logo, nenhum dos dois pode ser punido. Tá? Aqui, ó, no par 21, você tem os indivíduos que têm a síndrome de Down, que é um cromossomo a mais. Tá? Com o DNA, você consegue identificar, por exemplo, você consegue identificar se eu sou filho do meu pai ou se eu sou filho da minha mãe, pelo exame de DNA. Você consegue identificar se é homem ou mulher, porque você vai analisar lá o último cromossomo, se é XX ou XY. Você consegue identificar um indivíduo pelo tipo sanguíneo. Tá? O tipo sanguíneo, você tem o mesmo tipo sanguíneo durante toda a sua vida. Eu sou O positivo. Tá? Minha mãe era O negativo. Então ela teve que tomar uma vacina específica para que os anticorpos do corpo dela não me atacassem no momento do nascimento. Vamos fazer uma questãozinha aqui, depois a gente vai para o intervalo, tá? Mais uma questão de delegado de polícia do Espírito Santo 2019. A respeito da identificação criminal, assinale a alternativa correta. A fotografia sinalética constitui um método bastante eficaz de identificação. Não. Rugopalatoscopia é o método de identificação que leva em consideração as cristas sinuosas existentes no palato duro. Perfeito. Essa questão a gente viu ali, aqui dentro. Tá bom? Aqui a questão da quantidade do número, né, de pontos característicos. E isso daqui a gente vai ver mais para frente. Tá bom?